Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, eu me chamo Ágata. Eu sou líder de dos pequenos grupos dos jovens. E o pastor Jean nos desafiou a trazer uma mensagem compartilhada para falar um pouco sobre a história do homem leproso e sobre aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas 5, dos versículos 12 a 15. Lucas 5, 12 a 15. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre a história do homem leproso. E hoje, nós iremos abordá-la sobre uma nova perspectiva. A lepra é uma doença que ela deforma lentamente as partes do corpo humano. E por ser uma doença contagiosa, uma das suas consequências é que aquele que possui a doença, ele é obrigado a viver de forma isolada. E mesmo sabendo um pouco sobre essa doença, ainda é difícil ter uma noção, uma dimensão do que aquele homem sofria, toda a dor que ele passava dia após dia. E o que nós podemos observar através da leitura do texto é que mesmo diante da sua doença e do isolamento da sociedade, ele não mediu esforços para ir até Jesus, para ir com fé até Jesus. E o que nós podemos tirar de proveito é que essa atitude dele representa exatamente o que é fé. Ele acreditava na autoridade, no poder de Deus, e ele confiava que Jesus poderia curá-lo daquela doença, sem questioná-lo. E quando eu estava me preparando para essa palavra, estava lendo a palavra de Deus e pensando um pouco sobre pedir com fé, sobre atitudes de fé, facilmente veio à minha memória o que nós temos vivenciado nos pequenos grupos. Quantas pessoas aqui já pediram com fé, já buscaram e clamaram ao Senhor e foram respondidas? Tiveram a resposta alcançando aquilo que pediram, ou talvez uma resposta do Senhor dizendo que aquele não era o momento para o seu pedido. E pensando sobre isso, eu particularmente tive uma experiência viva de fé no final do ano passado, em que eu estou na reta final da faculdade e eu fui bem sincera com o Senhor. Eu falei assim: Pai, eu preciso de um estágio que seja benéfico para a minha vida, que seja um assunto novo e que não venha prejudicar tudo aquilo que eu já estou planejando nessa reta final. E clamando ao Senhor, eu falei no pequeno grupo algumas vezes, eu falei assim: Pai, eu preciso de um estágio com essa carga horária, com essa localização e alguns outros detalhes. Acabei sendo um pouco exigente, mas assim, eu fui sincera com o Senhor. E quando o processo seletivo abriu, de um lugar específico, eu senti no meu coração confirmação que aquela vaga seria minha. E Deus me abençoou e eu estou lá, graças a Deus. E por que eu resolvi contar essa experiência? A história do homem leproso, ela nos ensina que não basta que nós tenhamos fé. Nós precisamos ir até Jesus com fé. Nós precisamos confiar com sinceridade.
E Jesus, Ele quer ouvir os nossos anseios, os nossos desejos. Não tenha medo de ser detalhista. Deus conhece o seu coração. Então, eu peço à igreja, sejam sinceros com o Senhor, não tenham medo. E não deixem que todos os problemas, todas as dificuldades venham abalar a fé de vocês. Confiem no Senhor plenamente, porque Ele está no controle de tudo. E para não me prolongar muito, eu gostaria de dizer que se por acaso, hoje, você tem sido conhecido pelo seu problema, pela sua dificuldade, como aquele homem leproso, ele era conhecido pela doença, eu profetizo que vocês serão conhecidos pelo Deus que habita em vocês. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta de reflexão para a igreja. Vocês creem no poder de Deus como aquele homem? Não limitem o poder do nosso Pai com falta de fé, porque Ele está pronto para nos ouvir. Boa noite, igreja. Eu me chamo Andressa, eu sou do Núcleo de Integralidade, que é o Núcleo de Ações Sociais da Juventude, e também faço parte do Núcleo de Missões. Eles andam bem juntos, né? E conforme a Agatha leu, o versículo 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu dele. Então, assim, Jesus quebrava paradigmas o tempo todo. Jesus tocou no leproso. Quem queria tocar no leproso numa situação daquela? Quem queria andar com uma pessoa com lepra? Quem queria se relacionar com esse tipo de pessoa, né? Mas Jesus se relacionava, Jesus andava, Jesus tocava, ele tinha relacionamento com as pessoas. E é isso que nós temos que ter, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que buscar um coração igual ao coração de Jesus. Temos que ir aonde ninguém quer ir. Temos que tocar em quem ninguém quer tocar. Isso é ser igreja. E a intencionalidade de Jesus era sempre essa, era sempre fazer o bem. E essa deve ser a nossa intencionalidade, fazer o bem. Nós temos várias ações da juventude, não é só da juventude, é aberta para toda a igreja. Tem o Café na Praça, ontem teve Café na Praça, foi o nosso 5º café. E é, assim, uma ação muito linda. Eu sou suspeita, eu sou muito apaixonada por essa ação. Que a gente, para quem não conhece, é no Largo do Bicão. Nós montamos uma mesa e tenda e servimos café das pessoas que passam ali. São pessoas que a gente não conhece. A gente não sabe o que está passando no coração delas, se elas estão enfrentando alguma dificuldade, como está o dia delas. Mas a gente está lá, sabe? A gente está servindo, a gente está dando atenção, a gente está ouvindo, está dando carinho para aquela pessoa, está oferecendo um abraço grátis, uma oração, e isso pode fazer toda a diferença na vida da pessoa naquele momento. E assim, quantas experiências a gente já teve ontem mesmo uma senhora que é cristã, mas está decepcionada com a igreja, está afastada. Quando viu a gente fazer aquele trabalho, ela se emocionou e ela falou, eu tenho esperança, eu ainda tenho esperança na igreja, eu ainda tenho esperança através desses jovens que eu estou vendo aqui falar do amor de Cristo. E eu sei que a gente fez a diferença na vida daquela senhora naquele momento, naquela oração. Outro projeto também muito lindo, muito incrível, que a igreja já faz há algum tempo, mas agora a juventude abraçou, a juventude está apoiando, é a Madrugada com Carinho, que é exatamente aquilo, né? Que fala o texto que Jesus tocou no leproso, é aquilo que eu falei, que Jesus ia onde ninguém quer ir. E é lá que a gente tem que ir, na Madrugada com Carinho, porque é numa sexta, às 11 da noite, tanta coisa a gente pode fazer na sexta-feira. A gente pode assistir Netflix, a gente pode sair com os amigos, pode dormir, estudar, mas a gente escolhe estar lá, fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. E as doações são muito importantes, sim, para eles, a comida, a água, as roupas. Tinha um menino na última madrugada que ele chegou para mim e falou, tia, eu preciso de um chinelo para ir para a escola. E assim, quantos chinelos a gente tem em casa que a gente nem usa? E aquele menino só queria um chinelo para ir para a escola. E isso fez diferença na vida dele. Mas não é só a doação material, sabe? É a atenção que a gente dá, é sentar ali com aquela pessoa e ouvir aquela pessoa. Saber por que aquela pessoa está em situação de rua, entender a história da pessoa. Isso faz toda a diferença, isso faz a gente se aproximar da pessoa.
E o principal de tudo, o mais importante, porque sem a gente levar o amor de Jesus e falar da salvação através de Jesus, nada disso tinha sentido. E a gente não perde a oportunidade de falar para cada morador de rua do amor de Jesus. E eu convido a todos vocês a participar com a gente. É uma experiência que vale muito a pena. É muito impactante, né? É assim, quando eu saio de lá, eu fico até com vergonha de reclamar com Deus, de reclamar dos problemas, porque muitas vezes a gente acha que tem muitos problemas que não são. São contratempos do dia a dia que a gente consegue resolver. E a gente vê essa situação, assim, sabe, tão oposta do que a gente passa, do nosso dia a dia, sabe? Que isso faz a gente refletir e ser grato por tudo que a gente tem. E, assim, é tão gratificante você ver um sorriso, a gratidão. Eles são muito gratos, gente. Eles são muito gratos pelo carinho que a gente oferece, sabe? Pela palavra que a gente leva a eles. Isso, assim, não tem preço. Não tem preço. E, assim, para finalizar, a mensagem que eu quero deixar para a igreja é essa, que a gente saia das quatro paredes, que a gente faça barulho mesmo, sabe? Que a gente faça o que Jesus fazia. Fazer ações que a gente possa impactar a vida de pessoas na cidade. Que a gente esteja sensível para ver a necessidade do próximo, que está perto da gente. Às vezes a pessoa está do nosso lado, convive com a gente não consegue ver o que a pessoa está precisando. E também que a gente vá aonde Deus mandar, onde ninguém quer ir. Que a gente esteja com o coração disponível para fazer, para servir, para fazer a obra de Deus. E, assim, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Assim, é impressionante, Ele cuida de cada detalhe. Ano passado, eu passei por um momento, exatamente um ano atrás, uma decepção muito grande na minha vida. Tudo que eu planejava, todos os meus sonhos, todos os meus planos, tudo desmoronou. E eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi viver o meu ministério, que é cuidar das pessoas. E desde então, eu nunca fui tão feliz. Nunca fui tão feliz como nesse último ano. E nunca fez tanto sentido a minha vida, sabe? E Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Cada detalhe, quando eu cuido do reino, quando eu cuido das pessoas, quando eu cuido das coisas dele. E é isso, igreja, que Deus abençoe a igreja. Deus está cuidando da nossa igreja a todo momento, enquanto a gente está cuidando das coisas deles. E é isso, gente, vem junto com a gente na juventude. Nós estamos com vários planejamentos aí, muitas ações lindas, muitas coisas assim, que a gente está sonhando e que a gente precisa de toda a igreja junta. Não departamento, sabe? Não tem isso, é todo mundo junto para servir o reino de Deus. Deus abençoe. Para respirar, né, pastor? Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Tamelin. Eu trabalho no núcleo de cenografia aqui da igreja também, da juventude, das mulheres, das crianças, que chamarem, a gente está à disposição. E seguindo o texto que a gente estava lendo sobre o leproso, no versículo 14, Jesus acabou de realizar a cura daquele homem. E ele faz 3 ordenanças. Primeiro, que eu acho a mais difícil, que é não contar para ninguém. E depois ele fala, vai, se mostre ao sacerdote para que ele te examine. Como a Agatha falou, era uma doença contagiosa, ele vivia à parte da sociedade, então ele precisava passar por um exame, alguém precisava confirmar que ele realmente tinha sido curado para ele voltar a ser integrado àquela comunidade. E aí depois Jesus fala, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus fez tanta questão de uma oferta? Normalmente Jesus fala, toma teu leito e anda, né? E a tua fé te salvou. E aqui Jesus fala, não, vai e faz um sacrifício, porque existia um sacrifício específico para a cura da lepra na lei de Moisés. E mais do que isso, o pastor Jean hoje falou que Jesus era muito intencional, a Andressa também repetiu, Jesus era muito intencional. Ele não fazia as coisas por falar, né? E eu entendo que essa oferta que ele fazia, quando ele foi aceito pelo sacerdote como curado,
quando ele começa a se movimentar, preparar aqueles animaizinhos ali para ofertar, o próprio texto diz, é para que sirva como testemunho. Ali, naquele momento, quando ele vai ao sacerdote do Senhor, que ele prepara uma oferta de acordo com a lei de Moisés, toda aquela comunidade estava vendo, ele foi curado e foi o Senhor que curou. Ele reconheceu o Senhor como Deus que o curou. Quando ele vai àquele altar e ele entende, essa é a fonte do poder que me curou. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar aqui e de ofertar, às vezes a gente pensa, estou com um dinheirinho aqui sobrando, vou ali ajudar. Ou tem gente que se sente constrangido e vem ofertar. Mas, mais do que isso, quando a gente está aqui nesse lugar, toda essa comunidade, quando vai dando 7 horas, está vendo os crentes vindo para a igreja. E a gente, quando tem essa oportunidade de estar aqui, a gente reconhece, esse é o meu Deus. Esse foi o Jesus que me curou, quando a gente oferta ao Senhor. Então, esse é o pensamento. E eu entendo, assim, que existe algo muito poderoso nessa oferta. Algo muito, muito grandioso nisso. Porque o próprio plano da salvação tem a base em uma oferta. Se nós somos salvos hoje, se nós somos reconhecidos hoje como filhos de Deus, é porque Ele enviou o seu Filho. Jesus foi ofertado por nós como um cordeiro. Então, assim, tem algo muito poderoso quando a gente reconhece o nosso Deus e pode vir aqui e entregar as nossas ofertas, as nossas fazendas, como o irmão Ricardo fala. E isso é muito grandioso, isso é muito poderoso. E a gente tem que, quando vier, ter essa mentalidade, sabe? De que eu estou reconhecendo Deus como a fonte do poder da minha vida. Ele é o meu Senhor. Mais do que por qualquer outro motivo que a gente oferte. Porque Jesus nos tocou e hoje eu posso fazer essa oferta. E assim, quando eu falo em oferta, Jesus vai nos mover para ofertar com os nossos bens, mas Ele vai nos mover para ofertar com o nosso tempo, vai nos mover para ofertar com o nosso serviço na casa dEle. E eu falo isso como testemunho, né? Eu estou aqui nessa igreja há 2 anos, cresci na igreja, graças a Deus, mas quando eu cheguei em Vila da Penha, eu achei que eu merecia umas férias. Falei, já estou há tanto tempo na igreja, eu vou ficar aqui quietinha, né? Meu marido não, logo chegou, já se integrou com o Ministério de Louvor, e o Natan falava assim para mim, vamos cantar, Tamilin, Cor Adonai, Bel Canto, tipo... Qualquer coisa, minha filha, vamos trabalhar. Eu falava, não, estou me integrando com a igreja. E aí, virou o ano, entrou um novo pastor de juventude, justamente com o discurso de que todo jovem tem espaço para trabalhar nessa igreja. E aí, ele falou sobre núcleo de missões, os PGs, a integração, a recepção, a adoração, música, e falou sobre a cenografia. Quando ele falou sobre a cenografia, meu marido fez assim. Sabe? E aí, eu falei... Porque eu estava justamente vindo de um momento, assim como a Agatha falou, né, do milagre, eu queria muito fazer um curso, muito, muito legal. Era tudo o que eu queria, só que era muito caro e eu não tinha nenhum tempo para fazer. E eu orei a Deus, falei, Deus, ajuda aí. Queria muito fazer isso. E Deus moveu as coisas e eu consegui fazer esse curso. Estava saindo desse processo e era um curso de cenografia. Então, assim, quando o pastor Jean falou aquilo, eu imagino Deus, assim, no seu trono santo, olhando para mim e falando... Então, irmãos, se o Senhor mover o coração de vocês para ofertar, seja com os dízimos de vocês, seja com os bens de vocês, seja com os serviços, os conhecimentos, com os dons, com os talentos. Amém? Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila e eu faço parte do Ministério de Planejamento da Juventude. Eu vou falar sobre o versículo 15,
que a Agatha já leu, mas eu vou repetir, que diz o seguinte: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Quando o pastor Jean ele me comunicou que eu estaria aqui, ele me deu esse versículo, quando eu olhei e foquei na palavra multidões, ele disse que nós teríamos que falar da nossa experiência dentro do nosso núcleo e com base no versículo. Quando eu foquei na palavra multidão, a minha cabeça me remeteu direto a um evento que nós tivemos recentemente, que foi o Pulse Food. Quando fala multidão, para mim, vem Pulse Food na minha cabeça. Aqui, Jesus curou o leproso, pediu para ele não contar para ninguém, para ele seguir alguns procedimentos, e, mesmo assim, não contando para ninguém, vinham multidões para conhecer o que tinha acontecido. Que poder foi aquele que tinha acontecido? Eu acredito que no meio daquelas multidões que estavam vindo, nós não tínhamos só pessoas que buscavam uma cura ou que tinham fé. Nós tínhamos pessoas que eram curiosas, tinham pessoas céticas, tinham pessoas que, como o pastor Jean falou hoje de manhã, Zaqueu, que ele acreditava que era um intuito político que ele estivesse ali. Várias pessoas vinham com diversos intuitos diferentes. E quando a gente resolveu fazer o Pulse Food, a gente entendeu também que viriam várias pessoas com diversos intuitos diferentes. Nós tínhamos pessoas ali que vinham para comer, teríamos pessoas que viriam para ouvir louvor, tínhamos muitos curiosos com o que ia acontecer. Várias mensagens que a gente recebeu de pessoas que queriam saber que tipo de evento era aquele, o que era aquilo. Mas eu acredito que, independente de qualquer curiosidade das multidões que tivessem ali, uma coisa sempre acontecia: a palavra de Deus era levada. Independente de qual objetivo, as pessoas estavam ali sempre ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca voltava vazia daquela multidão. E no Pulse Food, obviamente, a gente tem eventos seculares e religiosos muito maiores do que o Pulse Food, mas para mim o Pulse Food foi uma experiência de fé, e para me mostrar que tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu penso é infinitamente menor do que os planos de Deus na nossa vida. Porque eu fui ali, eu estava trabalhando e trabalhando lá, e às vezes você, quando está fazendo alguma coisa, está em algum movimento, você esquece qual é a sua missão ali, qual é o seu principal objetivo. Você só quer colocar a mão na massa e fazer todas as coisas acontecerem. E teve um momento em que eu estava lá e eu tive que sair do food truck para respirar um pouco, porque estava cheio de gente, estava desesperador, aquela praça entupida. Desesperador era o cenário, porque você botava a cabeça do lado de fora e via filas e mais filas, e a fila não acabava. Eu precisei sair dali para respirar. E fui passando pela praça e fui vendo um grupo de pessoas aqui na frente do palco, louvando ao Senhor. Fui vendo um grupo de pessoas ali conversando e abraçando um morador de rua. E a imagem que, para mim, fica do Pulse Food hoje, e que colocou naquele momento no meu coração que a sua vontade, o seu querer, o que você está fazendo é muito menor do que tudo que eu tenho para fazer, é uma cena que tinham diversos jovens abraçando um jovem que estava passando uma situação de dificuldade, e vários jovens abraçando e orando e chorando com aquele jovem. Então, a nossa vida é muito mais do que nós podemos imaginar. Nossa vida é para louvar a Deus, nossa vida é para levar a palavra de Deus. E que nós sempre tenhamos em mente, independente do que nós fazemos, que é muito maior do que o que nós pensamos. Que nós devemos sempre ter em mente isso. Eu queria convidar você para abaixar a cabeça nesse momento. E se você, nesse momento, hoje trabalha em algum ministério e está assim, só trabalhando para cumprir uma tarefa que tem que cumprir, ou se você hoje não trabalha em nenhum ministério, mas sente nesse momento que Deus está te incomodando para você estar em algum ministério, usar a sua vida, e que a sua vida é um propósito maior do que isso que você está fazendo. Se você está aqui nessa noite e
não faz nada, veio só nos visitar, está procurando uma igreja ou algum lugar para estar junto. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e orasse ao Senhor. E se você quer um abraço, se você quer que alguém fale com você depois, eu queria que você levantasse sua mão e, se você aceita Jesus nesse momento também, se você sente nesse momento que Deus está falando com você, eu queria que você levantasse sua mão e tem um cartãozinho, se você não se sentir à vontade também, tem um cartãozinho atrás dos bancos que você pode pegar e preencher depois. Mas eu queria que você deixasse Deus falar nesse momento com você e que você pudesse ouvir a voz de Deus, fosse sensível à voz de Deus e que entendesse que a sua vida tem um propósito maior do que o que você pensa. Querido Deus e Pai, eu gostaria de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse momento, até esse momento por nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor, mesmo assim, na tua infinita bondade, o Senhor mostra pra gente, Pai. O Senhor cuida da gente, meu Deus. Então, Deus, eu peço que o Senhor toque nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Que nos dê clareza e que, se estamos em algum lugar e estamos fazendo só para cumprir protocolos, Pai, que o Senhor nos faça enxergar que não, que a nossa vida é maior, Pai. A nossa vida é para mostrar o teu amor, é para mostrar o Senhor, Pai. Se nós temos aqui alguém, Pai, que não está em lugar nenhum, mas que sente nesse momento que deve estar, Pai, que o Senhor venha confirmar esse desejo no coração, que o Senhor venha trazê-la, meu Pai. E também, Pai, peço pelas vidas que estão aqui visitando, pelas vidas, meu Deus, que querem, meu Deus, um encontro contigo, Pai. Que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um deles, Deus. Tome nossas vidas, a nossa semana, meu Deus, tudo que fazemos, tudo que pensamos, meu Deus, em tuas mãos, meu Pai. Te agradeço, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e por tudo que o Senhor faz. Em nome do teu filho amado Jesus, amém.